Eu confesso que nem nos meus sonhos mais otimistas eu teria imaginado ser tão impactado em tão pouco tempo nessa minha mudança para o interior dos Estados Unidos. São só 30 dias aqui na casa nova, na vizinhança nova, e eu já vivenciei experiências que nem nos meus melhores sonhos eu podia ter imaginado viver em Orlando, naqueles anos que eu morei lá. Experiências tão incríveis quanto as que eu vivenciei aqui. E aí pode até parecer loucura ou exagero para quem está assistindo, mas eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que não é. E eu te afirmo que esse primeiro mês superou e muito as minhas expectativas. E eu não estou falando de coisas extravagantes ou luxuosas, eu falo de coisas simples que realmente importam, que eu estou tendo o privilégio de poder experimentar. É claro que quando a gente chegou aqui teve toda aquela empolgação inicial de poder montar a casa do jeito que a gente queria, de poder viver numa casa que tinha muitas das coisas que nós sempre sonhamos. E por vários dias esse foi o tom principal, né? Nós estávamos organizando a nossa vida do jeito que nós sempre sonhamos em viver. E bom, está sendo maravilhoso, não posso falar que não. Muitas coisas pelas quais nós ralamos para poder viver, nós estamos podendo viver agora. Não foram decisões fáceis, foram decisões complexas e difíceis que envolvem toda uma dinâmica de uma família, mas bom, a decisão foi tomada e o resultado tem sido incrível. Eu posso até falar que desde que a gente veio para os Estados Unidos, eu e minha família, nós vivemos exatamente o que eu falo tanto aqui no YouTube. Eu já conversei com tantas pessoas que vieram falar comigo diretamente, que é sobre você viver uma vida simples nos seus primeiros anos de América, até que você possa se estabelecer e possa conquistar outras coisas, sem pressa, sem afobação. Afinal, não é isso que mais importa. O que eu tenho descoberto é que isso importa menos ainda do que eu imaginava. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Quando nós saímos de Orlando para poder vir para o interior, nós já viemos buscando uma série de coisas que cada vez se mostravam mais importantes para a gente. Mas quando a gente chegou aqui, nós pudemos enxergar isso com uma nova visão. Uma visão de quem está vivendo um estilo de vida calmo. E foi aí que a gente se surpreendeu. Nós já estávamos nesse caminho, não foi uma coisa absolutamente transformadora. E aí eu começo mostrando que nós tivemos acesso a um estilo de vida muito mais livre, muito mais solto, né? Nós moramos numa vizinhança onde as crianças brincam na rua, igual era décadas atrás no Brasil, talvez ainda seja em alguns lugares, mas que a violência definitivamente tirou de boa parte da população. Essa possibilidade de você viver mais livre, viver mais em contato com os seus vizinhos e com a natureza, se divertir mais, e pro Dudu tem sido maravilhoso. Isso porque logo no primeiro dia que nós chegamos aqui, e aí nós estávamos entrando na casa, já veio um grupo de crianças aqui da vizinhança abordando a gente e querendo conhecer quem que era aquela família. Será que tem criança aqui pra gente brincar? Isso foi muito legal, porque o Dudu ele nunca teve isso. E aí chegou uma família que tem 4 filhos. É um filho de 7 anos, um filho de 5, uma menina de 4 e um bebezinho de colo ainda. E essas 3 crianças mais velhas vieram correndo conversar quem são vocês e tal. E começou surpreendendo desde o início o grau de educação dessas crianças, assim, impressionante. Não pareciam crianças falando, pareciam pequenos adultos ali, se portando da forma mais educada que você puder imaginar, olhando no olho, falando de forma firme, curioso, fazendo perguntas, coisas que muitas vezes você não vê crianças fazendo. E desde então ele vem fortalecendo essa relação, vem falando mais inglês do que ele falou durante anos em Orlando, de longe assim, aprendendo inglês pra caramba, só de conversar e brincar, não só com essas crianças, mas com outras crianças na rua. E aí você tem crianças andando de bicicleta na rua, brincando no mato, vivendo as aventuras delas, né? Tendo contato com a natureza de um jeito que, o Dudu nunca teve experiência de viver. E esse contato com a natureza está sendo maravilhoso. Aqui do quintal a gente consegue ver bastante coisa, bastante vida acontecendo. E aqui no quintal de casa, por exemplo, e dessa região aqui a gente consegue ver tanta coisa, né? Esses dias tinham 2 cervos parados aqui no nosso quintal. Ali a gente colocou comida para passarinho e volta e meia aparece passarinho, mas aparece também o esquilo, que ele tá roubando a comida do passarinho, cara. E o legal é que o Dudu ele tá podendo vivenciar tudo isso, compartilhar isso com os amigos. Volta e meia eles vão brincar aqui no mato e aí volta para casa com carrapato. Cara, é uma aventura que só. Esses dias eles foram se divertir, tem um riacho aqui do outro lado e as crianças entram lá, cheio de pedra, cheio de aventura, tem um pouquinho de água, se diverte, brinca pra cá, pra lá. E ele tá realmente vivendo o sonho, ele tá vivendo a infância que toda criança amaria viver, e está sendo maravilhoso poder proporcionar isso daqui para ele, mas não só para ele, porque o que eu e a minha esposa estamos vivendo tem sido incrível também. Aqui as crianças elas brincam sem celular, sem tablet. Eu acho que eu não vi nenhum vizinho meu que os filhos tenham acesso a essas coisas. Eles são tão presentes, tão ativos. Nós já recebemos visita em casa de vizinhos nos dando as boas-vindas e trazendo um pão bem grande assim num saco bonitinho, amarrado com uma corda de barbante, que foi feito
feito à mão pela própria mãe que cuida da família. A gente se deparou também com uma realidade diferente em relação à educação de filho. Sabe, no Brasil, que a gente ouve de vez em quando as pessoas falando sobre homeschooling? Pois é, aqui isso é extremamente presente. Literalmente, eu arrisco dizer que mais de 50% das famílias da região onde a gente mora criam seus filhos sendo educados dentro de casa. E eu confesso que eu fui criado, e eu cresci, na verdade, com uma opinião muito específica sobre isso, sabe? Eu achava que criança de homeschooling era aquelas crianças estranhas que não sabem socializar e lidar com as pessoas. E eu quebrei a cara vendo como que são, assim, extremamente educadas e bem criadas as crianças que eu vejo aqui. Inteligentes, sabem se portar. E apesar de eu estar abrindo muito a minha mente para isso nos últimos anos, eu nunca vi na prática. Eu vi as pessoas falando sobre isso, sobre os benefícios, sobre como que isso podia ser importante para as crianças. Mas aqui o que eu tô vendo é completamente diferente do que eu já vi no Brasil. Aqui eu tô vendo mães extremamente participativas na formação dos filhos, igual a minha esposa faz. Aqui eu tô vendo pais que assumem a responsabilidade de prover e de cuidar da família para que as mães possam fazer isso. E eu vejo uma família grande, sabe? Casais jovens com 4 filhos, 3 filhos, coisas que são difíceis de se ver no Brasil. Nas conversas com os vizinhos, que a gente interage o tempo inteiro, eu vejo os valores sendo reforçados com muita intensidade, aqueles valores americanos raízes, né? Valores de liberdade, de independência, de respeito ao próximo, de correr atrás do que você quer, de meritocracia também. E aí tá sendo legal ver crianças que efetivamente são criadas pelos pais, que são educadas pelos pais e que convivem de forma extremamente ativa em comunidades, em grupos que refletem os valores dos pais. Tem grupos de lutas, tem grupos de leitura, e eles se reúnem muito para poder falar sobre a história americana e cada vez algum pai se reveza para poder compartilhar sobre isso. E eu tô podendo ver isso do dia a dia, sabe? 2 dias atrás foi o 4 de julho, né, que é o dia da independência americana, que talvez seja a data comemorativa mais importante deles. E uma das famílias daqui do condomínio convidou a gente para poder passar o 4 de julho com eles. E foi maravilhoso, eles estavam recebendo um casal de amigos que também tinha mais 4 filhos e que também faziam homeschooling e que moravam em outro estado, que vieram para passar o feriado aqui com eles. Nós tivemos a oportunidade de ver como que eles vivem a vida deles e a gente viu muita simplicidade. Nós vimos uma filhinha de 4 anos que anda brincando com um vestido que foi feito à mão pela mãe. Nós vimos filhos super aventureiros se divertindo e explorando tudo que eles têm acesso. Nós vimos também objetos sempre com muita textura, com muita memória, né? Não era uma casa sem vida, era uma casa alegre, era uma casa pujante, era uma casa de uma família que vive unida e que vive junta, e você via memórias nas paredes, coisas que eu acho que o mundo moderno cada vez mais te ensina a fazer diferente. E eu achei gostoso de ver isso, porque é exatamente essa jornada que eu e a minha família estamos. Nós tivemos a alegria de poder comer com eles comidas que foram feitas com alimentos que eles plantaram no próprio terreno. E tá aí uma coisa que eu particularmente não tinha vivido, não sei dizer há quanto tempo, e a minha esposa talvez só na infância, no interior de Minas. E quando nós vimos essa realidade, foi quase como se nós tivéssemos visto o próximo estágio onde nós vamos chegar. É um estágio com, eu espero, uma família mais numerosa, um estágio de muita presença em casa. A gente está tendo a oportunidade pela primeira vez de morar em casa, então cuidar está sendo uma aventura. Eu posso falar sobre isso se vocês quiserem. Acho que eu já compartilhei, inclusive, aqui no canal, sobre como nós estamos transformando a nossa vida e onde nós queremos chegar, né? Em última instância, eu pretendo um dia poder viver num grande terreno e criar minha filha lá de uma forma muito presente, sabe? E é engraçado porque nós tínhamos uma ideia de como que nós íamos evoluir em relação a isso, mas conseguir vivenciar essa experiência e ver isso acontecendo com tanta naturalidade nos fez perceber que o estágio que nós imaginávamos estar daqui a um ano está sendo vivido por tantas pessoas como se fosse a coisa mais normal do mundo. E é engraçado porque, como no Brasil a gente não fala muito sobre esse estilo de vida, eu e minha esposa, a gente sempre teve a sensação de que a gente estava indo completamente contra a ordem natural das coisas, mas que pra gente nunca pareceu tão natural e certo. Mas mesmo assim a gente não estava preocupado com isso, porque a sociedade está tão estranha que às vezes o que a gente quer é exatamente fazer o oposto do que a imensa maioria está fazendo. Mas ver aqui isso na prática nos deu essa esperança de poder inclusive acelerar esse nosso processo, acelerar essa nossa transformação, incorporar na vida da nossa família coisas que nós imaginávamos que nós só viveríamos talvez daqui a
1, 2, 3 anos. Então algumas mudanças vão acontecer. Uma das mudanças que nós vamos implementar para agora já, que nós decidimos fazer um teste de educar o Dudu em homeschooling. E era uma coisa que não parecia possível num horizonte de 2 a 3 anos. Nos encorajamos e agora a gente vai colocar isso em prática. Conversando inclusive com famílias que estavam nesse dia do 4 de julho, conversando lá. Teve uma moça inclusive que contou para minha esposa que ela tem uma amiga que é japonesa, que não fala inglês nenhum e ela educa os filhos em homeschooling e pelas atividades sociais o filho é fluente em inglês. Isso era uma preocupação que a gente tinha e que a gente tem visto tanto que o Dudu está evoluindo e realmente a gente tirou isso da nossa cabeça. Então a gente vai fazer um teste 30 dias. Vai ser uma jornada diferente, vai ser uma coisa que vai exigir bastante dedicação da família, eu não diria nem sacrifício, eu diria dedicação. O Dudu está incrivelmente feliz, porque ele fala que ele sempre aprende mais em casa com a gente mesmo e que ele vai ficar super feliz de poder estar com a gente e não ficar passando 6 horas na escola para ser educado pelos outros. Bom, não é essa forma como ele fala, mas é isso que ele quer dizer no final das contas. Bom, essa vai ser uma jornada diferente, muitos desafios vão surgir. Eu não sei se vocês têm interesse nisso, então se vocês tiverem, comentem aqui embaixo, por favor, porque eu posso ou não produzir conteúdo sobre isso. A vida está muito ágil, né? Tem muita coisa acontecendo, então estou com dificuldade, inclusive, de fazer vídeo, mas eu gosto de poder falar com vocês e compartilhar, porque eu sei que a minha visão ajuda às vezes as pessoas a clarearem como que elas podem ver uma vida nos Estados Unidos, né? E é isso que eu espero com esses vídeos. Então comenta aqui se você tem interesse em entender sobre como que é essa jornada de educar um filho em homeschooling nos Estados Unidos. Pode ser que essa minha jornada ela dure um mês, pode ser que ela dure mais tempo e pode ser que ela se torne permanente, o que seria fantástico. Eu espero que funcione pra gente, principalmente pro Dudu, e eu tenho convicção total de que o Dudu, ele vivendo os nossos valores, junto com o contato que ele está tendo com outras crianças, mas não aquele contato de sala de aula, de ficar olhando para o professor, esperando as coisas acontecerem, aquele contato intenso mesmo, presente, de você estar ativo ali naquela interação social. Nós temos muita convicção de que isso vai fazer da nossa família uma família muito mais unida, muito mais preparada para o mundo, muito mais capaz. E é legal poder compartilhar isso com vocês. Não sei se tem pessoas que me seguem que gostam desse tipo de assunto, ou que já tiveram ideias, ou até que botam isso em prática. Se tiver gente que já está fazendo isso, comenta aqui, porque eu queria saber, pô. Se tiver dicas para compartilhar, currículos de materiais para poder compartilhar que a gente possa comprar, porque isso é uma coisa que a gente vai começar a pesquisar agora, e eu vou adorar. Então eu agradeço bastante. E pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos, né? Vou trazer muito conteúdo sobre a vida aqui e sobre outras coisas dos Estados Unidos também. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, um sentimento que eu tenho, esse sentimento ele é muito forte, é de que Deus está agindo na nossa vida com muita intensidade. Não é possível que seja só a sorte e o destino que esteja fazendo com que a gente viva as experiências que nós estamos vivendo. É muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, numa sequência que, cara, não tem como só a probabilidade proporcionar pra gente. Quando no dia a dia a gente para olhar como que tá a nossa vida, a gente consegue ver sinais da influência de Deus direta no nosso caminho. E assim, eu sou muito grato por estar recebendo essa bênção, que é poder viver tantas coisas como essas que eu falei, trocentas outras. Tudo que tem acontecido nos últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos com a minha família é muito melhor do que eu podia imaginar. Se você me perguntasse 4 anos atrás, eu diria que em situação nenhuma nós estaríamos vivendo o que a gente está vivendo hoje, com a cabeça que a gente está hoje, unido como nós estamos hoje. E é legal, porque Deus está colocando na nossa vida essas oportunidades e a gente está abraçando com tudo. Nós estamos fazendo o nosso melhor, absolutamente. Não tem um minuto da nossa vida hoje que não seja pensando coletivamente no que é melhor para nossa família. E quanto mais a gente intensifica isso, mais coisas boas acontecem, mais felizes nós ficamos, mais unidos nós ficamos e melhor fica a nossa vida. E é óbvio que essa vida que eu estou falando você pode viver não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Mas eu vou te falar uma coisa, aqui é muito mais fácil. A liberdade que você tem de tomar decisões sobre a sua família e sobre as coisas que são importantes para você aqui, quando a gente fala em educação, em segurança, em várias áreas da vida, ela é incrivelmente maior do que no Brasil. Aqui o Estado ele se mete muito, mas muito menos na nossa vida. E aqui nós somos de fato protagonistas do que acontece com a gente, não mais um fantoche que fica esperando o que o presidente vai fazer para saber que rumo que a nossa vida vai tomar. E bom, eu fico feliz de ver que cada vez mais pessoas que me acompanham já vieram para os Estados Unidos viver essa experiência, seja a passeio, a estudo ou viver permanentemente. E eu queria convidar você que está me assistindo a experimentar isso que eu estou vivendo. Claro, dentro da sua realidade, dentro das suas ambições, não importa quais sejam, os Estados Unidos é um país que vai te proporcionar experiências
muito mais intensas do que o Brasil, se você correr atrás das coisas. Eu tenho uma empresa, a Move Vistos, que é a melhor empresa de vistos americanos do Brasil, mas nenhuma empresa faz o que a gente faz. Foi um esforço gigantesco para poder chegar no índice de aprovação que a gente conseguiu chegar, e nenhuma empresa está chegando nem perto do resultado que a gente tem. Tudo isso por vários motivos. Um deles é que nós usamos estatísticas demais. Significa que a gente identifica padrões de como que os cônsules estão aceitando determinadas linhas de raciocínio, estratégias, abordagens, visões, formas de se comportar, e nós levamos isso para os nossos novos clientes. Eles se apresentam cada vez com versões melhores. O índice de aprovação está lá no alto, então seja para visto de turista, visto de estudante, para mudança de status dentro dos Estados Unidos ou para extensão de status, e em breve novidades em relação a outros tipos de cursos de pós-graduação, por exemplo. Aqui na descrição vai ter um link, clica lá, preenche o formulário, meu time vai te mandar um WhatsApp para te explicar como que a Move Vistos pode te ajudar a vivenciar isso daqui que eu estou vivendo, a poder ver uma nova realidade, expandir horizontes e te trazer para os Estados Unidos da América para poder, quem sabe, por que não, transformar o futuro da sua família também. E é isso, galera, eu me chamo Cristiano, é um prazerzão poder falar aqui de novo com vocês e compartilhar essa minha jornada. Eu espero que vocês gostem. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que eu gravei com um dos clientes da minha empresa, a Move Vistos. O nome dele é William e ele contou a jornada dele, inclusive como que foi a ida dele para Salinha. Então é só clicar aqui e assistir, esse vídeo está imperdível e você não pode perder. Beleza? Um abraço e até mais.